Quando você acha que não tem como piorar, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que, além dele ser a vítima, o juiz, o acusador, o PGR, o delegado, a Polícia Federal, tudo no caso do Bolsonaro, ele decidiu agora também que ele será o médico do Bolsonaro. É ele que vai decidir qual tratamento, qual nível de tratamento o Bolsonaro merece ter. O nível de revolta que nós estamos sentindo hoje no Brasil não tem precedentes. Cadê o pessoal dos direitos humanos para entrar nesse momento e falar que o que está acontecendo é uma tortura? É como se o Alexandre de Moraes estivesse, na verdade, decidindo uma pena de morte, algo que não existe na nossa Constituição, contra o presidente Bolsonaro. Na noite de antes de ontem para ontem, Bolsonaro caiu da cama, teve uma leve concussão, ficou desacordado, só foi descoberto por causa da Michelle, que estava indo lá para visitá-lo. Foi aí que eles viram a situação que o Bolsonaro estava. Foi pedido de urgência para que ele fosse levado para um hospital para fazer exames, afinal ele é um senhor de 70 anos de idade. Cadê o estatuto do idoso nessa hora? Moraes decidiu que não. Não é para levar ele para o hospital, não importa se ele está com machucado da testa, não importa se ele ficou desacordado, não importa se ele está com uma situação de saúde extremamente debilitada e que vários médicos já disseram que ele precisa ir para uma prisão domiciliar. Porque o médico do Bolsonaro agora é Alexandre de Moraes. Além de ser formado em Direito, aparentemente ele se formou em Medicina e a gente não ficou sabendo. E aí nós temos que aguentar a podridão da imprensa brasileira, como a Daniela Lima, soltar uma dessa aqui, ó. Sim, sem graça. Não, vamos falar de Brasil. Vamos falar de Brasil. Vou voltar todo mundo aqui. Dona Carla, quem caiu da cama? Como assim? Quem caiu da cama e teve um traumatismo craniano leve? Eu pensando aqui. Imagina o nível de podridão que tem que estar a alma de uma pessoa para ela fazer um comentário desse num tom jocoso, como se fosse uma piada. Meu Deus, aquilo lá é um homem, é um pai de família, é um avô, é um senhor de 70 anos. Eu não vou nem entrar no fato dele não ter cometido crime algum e ser uma vítima de perseguição política. Até mesmo se tudo que vocês o acusaram fosse verdade, isso não tira dele o direito de um mínimo de tratamento de um senhor de 70 anos de idade. Aí nós temos que ver agora o Conselho Federal de Medicina emitir uma nota dizendo que vai abrir uma sindicância, porque o que estão fazendo com o Bolsonaro e eu quero dizer isso em letras garrafais, tortura. Alexandre de Moraes não vai descansar, aparentemente, enquanto o Bolsonaro não morrer na prisão. Nunca se viu a instrumentalização da justiça brasileira por uma sanha pessoal, uma sede de vingança pessoal, macabra, diabólica, como nós estamos vendo agora. Você não precisa gostar do Bolsonaro. Você pode ser um desses anti-bolsominions, mas esse precedente que está sendo aberto por causa do ódio da imprensa que está passando pano para isso, um dia vai ser replicado contra outras pessoas, inclusive contra você. Isso não pode ser permitido. Nós estamos fazendo todas as denúncias possíveis em órgãos internacionais, porque o mundo precisa saber do que está acontecendo. Estamos enviando ofícios para todas as autoridades e entidades internacionais, porque o que estão fazendo com o Bolsonaro é um assassinato de um prisioneiro político. Qual é o medo do Alexandre de Moraes? Eu paro para pensar, será que o medo dele é que se o Bolsonaro for para prisão domiciliar, ele teria mais influência nas eleições e assim ele poderia eleger mais pessoas que restabelecerão a democracia no Brasil? O desespero desse povo é porque o Bolsonaro, não importa o quanto eles batam, o quanto eles o torturem, o quanto eles o façam sofrer, o Bolsonaro ainda tem uma capacidade de mobilização. Ele tem a capacidade de determinar o resultado da eleição em 2026. A única forma dele não fazer isso é se matarem ele. Chegamos ao ponto do Conselho Federal de Medicina ter que se posicionar, porque o que estão fazendo com o Bolsonaro nunca se viu antes. Gente, o Brazão, que matou a Marielle, está em prisão domiciliar porque ele tem diabetes e pressão alta. Não só isso, está sendo liberado para ir no dentista. E ele tem personal trainer que vai na casa dele. Preste atenção, o cara que matou a Marielle. A esquerda passou 6, 7 anos, quem mandou matar a Marielle? Querendo acusar o Bolsonaro. Agora que o cara foi preso, Moraes manda ele para casa dele, a esquerda não fala nada. Nada. Collor está em prisão domiciliar. E não está na mesma situação debilitada de saúde que o Bolsonaro está. Isso é revoltante o que eles estão fazendo. Tem que ver o jornalismo brasileiro falar isso de forma jocosa, contando piada. Nós não vamos desistir até que todas essas pessoas envolvidas, todos esses carrascos envolvidos nessa tortura que está sendo feita contra o Bolsonaro, todos um dia vão pagar na justiça. Vão pagar quando nós fizermos maioria no Senado. Isso não vai passar impune, pode demorar.
mas a justiça será feita e o Brasil será restabelecido. A democracia brasileira será restabelecida. Podem me prender quantos mais eles quiserem, mas nós não vamos parar. Orem pelo Bolsonaro, pessoal. Sinceramente, isso eu começo a suar. Orem pelo nosso presidente, o que estão fazendo com ele e com a família. A forma como isso atinge os filhos, a Michelle e a filha. Nunca foi visto esse nível de maldade na história do nosso país. É impressionante como uma pessoa conseguiu descredibilizar, destruir completamente a credibilidade da nossa Suprema Corte. Isso eu não estou nem falando do caso do Banco Master. O desespero que eles estão para restabelecer o Banco Master, e nós vamos saber o porquê. Nós vamos agora instaurar a CPMI do Banco Master, já temos as assinaturas, e lá nós vamos aprofundar o que está acontecendo, por que está tendo esse desespero da forma da nossa Suprema Corte para impedir o Banco Central de liquidar um banco que notoriamente deu calote de bilhões no Brasil. Nós não vamos parar, orem pelo nosso presidente. Quer dizer então que saiu uma pesquisa dizendo que 51% acredita que a prisão do Bolsonaro é correta, que ele fez por merecer, enquanto 42% reconhece que é uma perseguição. Obviamente é uma pesquisa da Quest, não é lá das mais... das que tem mais credibilidades aí no mercado de pesquisas do Brasil. E eu digo mercado porque pesquisas hoje você pode comprar. Hoje sempre foi assim. Mas o que eu vou mostrar para vocês agora é a definição de 2 pesos e 2 medidas e a prova de que realmente o Bolsonaro é vítima de perseguição. Em abril do ano passado, né, 2025, uma pessoa foi condenada na Lava Jato. A única pessoa condenada e presa pela Lava Jato no STF. Sabe quem foi? Foi um ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Por que, Gustavo, que ele foi o único da Lava Jato que foi condenado? Porque de toda aquela turma, ele foi o único que apoiou Bolsonaro nas eleições de 2022. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Collor preso. Entenda por que a condenação na Lava Jato não foi anulada como outras da operação. Não foi anulada porque Collor apoiou Bolsonaro. Então Collor tinha que ser preso. Tá, mas por que eu estou trazendo Collor para essa situação? Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão. Sabe o que o Moraes fez? Tá aqui, ó. STF concede prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Fernando Collor. Ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, seguiu o parecer da PGR e considerou que a comprovada condição de saúde de Collor justifica a medida. Olha que gracinha. Alexandre de Moraes, né, e o Gonê acharam que o Collor devia ir para a casa dele. Ele foi preso em abril, né, de 2025, a 8 anos, condenado a 8 anos e 10 meses, né, por cumprir pena em cela individual e uma ala especial do presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió. E aí, vamos lá. No pedido de cumprimento de prisão domiciliar de pena, vou tirar essa linha aqui, aí. Os advogados argumentaram que o ex-presidente da idade avançada, 75 anos, Bolsonaro tem 70, e comorbidades graves, que incluem doença de Parkinson, apneia de sono, grave transtorno afetivo bipolar. O pedido de relator, eles apresentaram documentos comprovando as alegações. A Procuradoria-Geral da República, o Gonê, aceitou. Então, o Gonê aceitou e ele achou que, bom, vamos deixar ele ir para a prisão domiciliar humanitária. Collor, com parecer do Gonê. Então, por que eu estou dizendo isso? O Fernando Collor de Mello não havia feito 4, eu volto a repetir, ele não havia feito 4 intervenções aqui, ó, 4 procedimentos cirúrgicos em uma semana. Ele não estava com soluço sem parar há dias, ele não tinha parado de respirar 500 e tantas vezes numa noite, ele não foi esfaqueado, ele não fez várias cirurgias, não teve que abrir a sua barriga do peito até o umbigo, mas ele recebeu prisão domiciliar, enquanto o Bolsonaro teve a prisão negada. Moraes rejeita pedido da defesa de Bolsonaro para prisão domiciliar. Ex-presidente deverá retornar ao cumprimento. Todo mundo já acompanhou isso, né? Esse absurdo. O Bolsonaro tendo que voltar para a prisão. Bolsonaro volta à prisão após receber alta hospitalar. Tá bom. Por que eu estou falando isso? Collor, que realmente participou de um esquema de corrupção, foi condenado a 8 anos e 10 meses, recebeu prisão domiciliar e ele não estava num estado de saúde tão ruim quanto Bolsonaro. Gente, são 4 procedimentos cirúrgicos em uma semana em um senhor de 70 anos de idade, que teve a barriga aberta há alguns meses atrás, que inclusive foi intimado, teve que receber uma intimação enquanto estava na UTI. Eu nunca vou esquecer daquela cena.
da oficial de justiça entrando na UTI para intimar o Bolsonaro porque o Moraes precisava prender ele antes do final do ano. E agora ele vai e prende Felipe Martins por não ter usado rede social. Condenou o Felipe Martins por não ter viajado, por não ter participado de uma reunião, por não ter ido não ter assinado nenhuma minuta e agora por não ter usado a rede social. Então, assim, essa pesquisa com certeza está completamente errada. Agora, é muito triste ver que o que o Moraes está fazendo, na verdade, ele está de forma indireta dando uma condenação ao Bolsonaro que civilizações modernas e até progressistas retiraram das suas constituições, que é a pena de morte. Não é a esquerda que sempre fala ser contra a pena de morte? Pois é isso que o Moraes está fazendo, só que como ele não pode assinar explicitamente, condena o Bolsonaro à pena de morte, ele está criando um ambiente, uma atmosfera, uma situação onde o resultado não será outro. Faz isso ainda de Dubai. Viaja para Dubai, enquanto ele está no Dubai com a esposa dele, ele manda prender Felipe Martins e manda o Bolsonaro voltar para uma cela na Polícia Federal ao lado da máquina do ar-condicionado que não consegue dormir. Que nível de maldade é essa? A pergunta é, tá, e vocês não fazem nada? Quando é que vocês vão fazer alguma coisa? Nós temos uma chance agora em 2026, uma chance em 2026, que é fazer a maioria no Senado. Se nós não fizermos maioria no Senado, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil. Porque somente a maioria no Senado é capaz de botar um freio nisso que tudo que está acontecendo. Tá? E só chegou nesse nível porque o Senado, com Pacheco e Alcolumbre, não fizeram nada. Chancelaram e carimbaram toda essa perseguição. Então, infelizmente, Bolsonaro está passando por isso. Mais uma vez, esse sofrimento. Mas aguenta firme, presidente. A gente não vai arredar, a gente não vai arregar, nós vamos para cima, eles vão fazer maldades com a gente ainda. Eu sei que eu sou alvo, mas nós não vamos parar, presidente. Nós não vamos parar, nós vamos continuar lutando até ver o senhor de volta em casa. E com fé em Deus de volta na cadeira de presidente.